Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o cronômetro com contagem regressiva e progressiva da Instruterm, modelo CD3000. Nós vamos conhecê-lo e aprender como manuseá-lo. Ele vem nessa caixinha, vem num saquinho. Ele já vem com a cordinha para você pôr no braço, para não deixar ele cair. Quando você compra ele, ele vem com uma fitinha plástica aqui para você puxar e ele ligar. Ele vem desligado, ele vem com uma fitinha plástica aqui que desconecta a bateria. Então quando você puxa a fitinha, ele liga. Tá? E aí ele cai nesse modo relógio aqui, né? Onde ele mostra o horário, o dia, o mês e a semana. Tá? Então vamos entender primeiro os botões dele aqui. Ele tem um botão aqui em cima, que ele tem duas funções, função reset e down, que é para baixo, e para você fazer a parte de volta e corrida. Do lado de cima aqui ele tem um botão recall, que a gente vai entender a função dele. A função dele é entrar dentro das configurações. Do lado direito a gente tem o botão que tem a função up, então função para cima, e função iniciar e parar, start e stop. E aqui o botão mode, onde você vai mudando os modos que ele tem, tá? Então o botão mode, ó, eu vou mudando todos os modos que ele tem, mas como eu vou mostrar um por um, vamos começar aqui na parte do relógio, dia e mês e semana, tá? Como é que eu faço para entrar na configuração? Então eu entro aqui, eu pressiono o recall e seguro por uns 2-3 segundos. Ele vai começar a piscar aqui os segundos, né? Lembrando que aqui é para cima, up, e aqui é para baixo. Então aqui eu incremento o número, então eu aumento o valor e aqui eu diminuo o valor. Então o segundo eu não vou mexer, porque não adianta eu mexer, porque ele fica contando o tempo todo. Eu vou mudar aqui para o minuto. Então vamos imaginar, vamos colocar aqui um horário, por exemplo, 7h30 da noite. Então eu vou pôr aqui um horário qualquer. Então 30 minutos. O mode então minuto eu já configurei. Agora eu mudo para hora. Aqui o A significa antes do meio-dia e o P lá é o pós-meio-dia, né? Então eu quero colocar 7 horas. Então botão direito sobe. Passei sem querer. Volta no botão esquerdo. Então 7h30 pós meio-dia, né? Aí eu pressiono de novo o mode para ir para a próxima configuração. Aqui é o mês, tá? Então nós estamos no mês 10. Vou pôr aqui mês 10. E aqui pressiono de novo o mode. Aqui é o dia. Hoje é dia 5. Então 5/10. Eu pressiono o mode de novo e ele vai me pedir o ano. Nós estamos em 2021. Pressiono o mode novamente. Pronto. Está configurada a parte de relógio dele, né? Então, o horário está certo, o dia, mês e a semana aqui em inglês, né? Fica aqui no cantinho esquerdo superior, tá? Se você quiser ver o horário no formato de 24 horas, você pressiona esse botão esquerdo e ele vai sumir o P e vai passar para 19 horas. Então você pode definir isso aqui. Fora da configuração, né, no próprio relógio, você vai pressionando e escolhe se você quer no modo 12 horas ou no modo 24 horas. Então a primeira parte já foi, bem simples. Recapitulando, botão de cima eu entro nas configurações. Botão lado esquerdo eu faço o para baixo, né, que ele põe aqui, down. Então eu diminuo os números. E o up do lado direito eu aumento os números, tá? A próxima função já é o cronômetro em si, né? Então como é que funciona? É meio padrão, né? Então de novo, start, agora é a função de baixo, então start e stop para esse botão e lap split para esse botão, tá? Então vamos imaginar que eu quero começar, um exemplo, uma corrida, né? Então a pessoa começou a correr, eu startei. E quando ele deu a primeira volta, eu quero guardar essa informação. Ele guarda até 10 informações. Então a primeira volta ele deu, eu pressionei.
quando eu pressionei o botão esquerdo, que é o de lap, ó, que é o da volta, ele jogou o valor da primeira volta para cima. Se eu pressionar ele de novo, então vamos imaginar que ele deu a segunda volta, pessoa. Eu pressiono, ele subiu a segunda volta, número 2, e subiu o valor da segunda volta. E assim eu vou fazendo com as voltas que ele der. Ah, vamos imaginar que são 5 voltas do circuito. Ele deu a quinta volta, eu pauso aqui, certo? Pausei, ficaram as informações guardadas lá em cima. Como é que eu vejo essas informações? Eu pressiono Recall, tá? Então eu pressiono Recall, ele vai mudar aqui a informação, ó. Split Recall, e ele vai me mostrar a primeira volta. Então a primeira volta ele fez em 9 segundos. E aqui aí volta a função up para esse botão, ó. Segunda volta ele fez em 14 segundos. Terceira volta ele fez em 6 segundos. Quarta volta em 2, quinta volta em 3 e assim sucessivamente, tá? Então foram 6 voltas, ok? Detalhe, por exemplo, vamos pôr aqui a primeira volta. Então na primeira volta ele fez em 9, então bateu aqui embaixo. Na segunda volta ele fez em 14, mas o acumulado das voltas vai ficando na linha de baixo aqui. Então o acumulado das duas voltas ele deu em 23. Quando for para a terceira volta, ele vai mostrar o valor da terceira volta foram 6 segundos. Mas o acumulado das 3 voltas foram 30 segundos. Então é sempre assim, na linha de cima ele mostra o valor da volta e na linha de baixo ele mostra o valor do acumulado das voltas. Então, por exemplo, essa pessoa, nas 6 voltas, ela fez em 38 segundos. A sexta volta foram 2 segundos, tá? Eu pressionando mais uma vez aqui o Recall, eu volto para a medição. Então eu posso startar novamente, tá? Eu posso, a qualquer momento, voltar da onde eu parei. Para resetar, para zerar de vez, eu tenho que pausar aqui com o botão direito e pressionar o Reset, ó. O Reset. Aí ele zera e eu posso começar tudo de novo, tá? São até 10 voltas, ok? Ele fica sempre guardado a última coisa que você fez, tá? Então aquelas 6 voltas ainda estão aqui, ó. Na verdade eu fiz de novo, né? Então deu 8 voltas. Mas ele sempre fica guardado aqui. A última, né? A última medição que você fez. Então, se eu quiser começar uma nova, então agora eu vou fazer, por exemplo, 2 voltas. Guardei uma volta, guardei a segunda volta, 3, vai, e pausei. Então ficaram 3 voltas, ok? Então na memória vão ficar essas últimas 3 que eu fiz, ó. 2, 3, né? Ficaram só as 3. Aquelas 8 que eu tinha feito anteriormente, ela sobrescreveu, ela perdeu, fica sempre a última. Se eu começar uma nova, vai acontecer de novo, tá? Então se eu resetar aqui e iniciar uma nova, vou fazer 2 voltas agora só para dar a diferença lá. Fiz as 2 voltas. Se eu apertar o Recall, olha lá, vão estar só as 2, ok? Então bem simples, a parte de cronômetro dele também, tá? Se eu pressionar o Mode de novo, ele vai para a função Timer, então ele escreve aqui em cima Timer, tá no Stop, né? Se eu startar ela, a medição, se eu startar, ela vai... Deixa eu só... Se eu startar, ela vai começar no modo progressivo, então olha lá, na linha de cima a gente consegue ver aqui que ele está subindo a informação. Eu posso, mesma coisa, pausar no botão direito e resetar no esquerdo. Agora, se eu quiser fazer progressivo, aí eu pressiono o Recall, seguro, 1, 2, ele vai começar a piscar aqui. Então, por exemplo, vamos fazer um regressivo de 10 segundos, lembrando, na modo configuração, esse botão sobe e esse botão desce. Então, eu vou colocar 10 segundos aqui. Coloquei 10 segundos. E vou... Se eu quiser mudar, colocar as minutos, eu venho sempre no Mode aqui, ó. Aí, ó. Hora. E acabou, certo? Então agora, ó, eu coloquei modo regressivo 10 segundos. Por que tá no modo regressivo? Porque eu incrementei 10 segundos aqui. Então na hora que eu der o Start aqui, ele vai contar o modo regressivo. Ele vai contar de 10 a 0 e vai soar o alarme. Tá? Soa o alarme. E aí ele automaticamente já muda para o modo progressivo. Se eu quiser parar o alarme, eu aperto o botão direito. Se eu quiser pausar também, aperto o botão direito. Se eu quiser retomar, é o botão direito. Sempre o botão direito ele pausa e reinicia.
Se eu quiser resetar, só que detalhe, nesse caso aqui, o reset não vai para 0, o reset vai para os 10 segundos que eu configurei de regressivo. Então se eu apertar o botão esquerdo, olha lá, ele já foi para os 10. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Eu sou um professor de educação física, eu tenho um aluno no qual ele vai fazer exercícios durante 10 segundos e descansar durante 5 segundos. Então, eu pressiono para começar, meu aluno está fazendo exercício, então vamos contar os 10 segundos aqui. Na hora que soar o alarme, ele para o exercício e começa a descansar. Então, ele começou a descansar, eu vou contar aqui os 5 segundos de descanso, pausei e eu começo novamente e ele vai novamente começar o exercício. Tá? Então eu consigo brincar de várias formas, né? Eu consigo criar tempos de descanso, de exercício, aí vai de cada profissional aí. Se eu quiser resetar aqui, se você falar assim, mas eu não quero mais o timer, eu quero só o modo progressivo. Eu entro na configuração, lembra sempre o botão de cima para entrar na configuração, e eu zero o valor aqui. Se eu zerar esse valor, zerei o valor, aí ele vai ter sempre só o modo progressivo. Tá? Então, recapitulando, se ele tiver zerado é o modo progressivo normal, direito inicia e pausa e esquerdo reseta, e se eu quiser o timer eu entro na função, coloco o tempo que eu quero de timer, né? Finalizo aqui em cima e starto. Ele vai fazer o contrário, quando chegar no 0 ele vai soar o alarme. Tá? Se você não pressionar nenhum botão, esse alarme fica por 30 segundos, ok? Tá? Isso daqui é o alarme de um timer, né? Então, até mesmo quem trabalha na cozinha, né? Ou em algum laboratório, então você tem, sei lá, o que você está preparando precisa ficar meia hora no forno, então você coloca 30 minutos aqui e starta o timer, depois de 30 minutos ele vai soar o alarme para te avisar. O próximo modo é o alarme, mas é o alarme do relógio, é como um alarme de um relógio mesmo, né? Então você segura o botão aqui em cima também, sempre o botão de cima para entrar na configuração. Ele já vai mostrar que habilitou o alarme. Você tá vendo que ele está piscando o timer aqui? Ele está piscando o timer porque eu deixei o timer rodando lá, tá? Eu saí da função timer, mas ele está rodando lá. Por isso que está piscando o timer aqui. Mas na função alarme do relógio, ele vai mostrar um reloginho ali em cima e o modo on, significando que você habilitou o alarme do relógio. Então vamos colocar aqui, são 19h40, né, no relógio. Vamos colocar aqui, vou colocar rapidinho para não perder os segundos ali, vou colocar 41. E vamos colocar 19 horas, certo? 19h41. Então eu coloquei o alarme do relógio para as 19h41, agora são 19h40. Então quando der 19h41 ele vai soar o alarme como um alarme de um relógio comum. Certo? Então deu o alarme, como se fosse um despertador, e aqui você para o som. Agora ele só vai tocar o alarme novamente do relógio nas 19h41 do dia seguinte. Ok? Para desabilitar o alarme, basta apertar esse botão fora da configuração, tá vendo? Então você habilita ou desabilita o alarme, simples assim, ok? E a última função que ele tem é a função de contador. Então essa função você pode usar, quem tem um estabelecimento, por exemplo, e é permitido, por exemplo, somente 10 pessoas dentro do estabelecimento, por exemplo. Então as pessoas vão entrando, você vai contando, incrementando. Chegaram 10 pessoas lá dentro, você não deixa ninguém mais entrar. Saíram 2 pessoas, você aperta o botão da esquerda, saíram 2. Opa, então tenho 2 vagas para entrar. Entraram mais 2. Ou agora não pode entrar mais ninguém. E assim sucessivamente. Aqui é um contador, você pode contar alunos, por exemplo, professores de educação física. Vai ter uma excursão, você quer contar quantos alunos estão indo dentro do ônibus. São uma contagem qualquer que você precisa fazer aqui, tá? Ok? Então, se eu apertar novamente o mode, ele já volta para o modo relógio. E esse é o cronômetro, essas são as funções. É assim que navega com os botões. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para quem tem o aparelho e precisa manuseá-lo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigado.